Boa noite, gente querida. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma live muito legal. Uma live onde eu vou ter uma convidada, a psicóloga Ive Camanducci, que tem uma abordagem sobre a psicologia positiva. Ela é uma mulher cristã que tem sido uma grande bênção. Então eu queria pedir para todo mundo que está entrando e chamando a galera. Vi aqui o Israel já, Fátima Santos, boa noite. Esmeralda Farias, lá do Canadá, Rai Menezes, ou Raí Menezes, Fabiane Marcon, Paz do Senhor, Joel Ponte Yeshua, ore por mim, Jennifer Teles. Gente, hoje vai ser uma live muito legal, muito interessante. PH Monteiro, Flávio Brito, porque a gente vai falar sobre temas assim muito importantes, como perdão, como pessoas que têm muito talento, que têm muitas habilidades, mas ficam travadas, muitas vezes estancadas na sua bênção, nos propósitos, na missão que recebe de Deus por conta de feridas do passado. Então quero já pedir aqui, vamos usar o aviãozinho, pedir para cada um aqui chamar pelo menos 20 pessoas, tá bom? Posso contar com vocês para a gente ter uma audiência assim bem especial. Estou aqui chamando os meus seguidores que estão sempre comigo. Queria pedir que todos vocês também pudessem aproveitar esse momento aqui e chamar pelo menos aí umas 10 a 20 pessoas, tá bom? A Fabrici Afri, Fausto Garcia, Jesus é demais, ore por mim. Aline Moreira, lá de Adamantina. Vai entrando aí, vai dizendo de onde você está falando, tá bom? O Kennedy está dizendo louvado seja. Fabiane Alegrete, boa noite, meu pastor. Edelaine de Souza, fala Ede. Mari Correia, boa noite. Tiago Silva, paz. Alessandra Escatena, beijos, querida. Quero fazer um podcast com você, viu? Precisamos marcar. Fazer um estudo sobre os demônios gárgulas, boa ideia, farei. A Silvana Paiola de Campinas e a Alfa de Curitiba. Boa noite a todos. Todos não, a todos. Ai, será que está entrando na cabeça, no subconsciente? Eu falei, boa noite a todos. Paz, Alessandra, bom falar contigo. A Débora do Paraguai, olha aí, sou mais que vencedor. Gente, vamos chamar a galera aí, vai ser muito bom, viu? Lucas Abraão, Paz, Samara Queiroz, boa noite, querido pastor, boa noite a todos. O Israel falou, tá não. Vamos lá, gente, chamando aí pelo menos 20 pessoas, tá bom? Para assistir a nossa live, que vai ser tremenda, gente. A Ive é uma psicóloga experiente, uma pessoa que tem tratado de muita gente, inclusive faz parte, né, da psicologia da igreja e tem sido bênção, né, recebido muita gente para aconselhamento. Então, nós vamos falar de coisas assim muito importantes essa noite. E eu quero que todos vocês estejam aqui participando. Depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Bom, vou chamar a Ive já. Vamos lá, vamos ver se ela... Mandei o convite para você, Ive. Vamos ver se ela... Oiê! Fala, querida, tudo bem? Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite aí, pelo bate-papo. Obrigado Ah, mesmo. vai ser muito bom. O pessoal que está chegando aqui agora, vi a Lígia Miguel também, que acabou de se formar psicóloga, está aqui também, né? Aliás, a nossa igreja tem um time de psicólogas sensacional, né?
É verdade. Gente, o tema de hoje é sobre saúde mental, é sobre pessoas que são muitas vezes talentosas, que têm capacidades, têm chamado, e, no entanto, vivem presas ao passado, a feridas, falta de perdão. A Ive é uma psicóloga que tem uma abordagem da psicologia positiva, que é uma abordagem muito compatível com a palavra de Deus. Então, eu vou estar, na verdade, entrevistando a Ive e a gente vai aqui perguntar sobre muitas coisas e deixar o Espírito Santo dirigindo. É isso, Ive? Seja bem-vinda, viu? Um prazer ter Obrigada. você aqui. Glória a Deus. Obrigada. Ô, Ive, me fala um pouquinho. Você tem uma especialização em psicologia positiva. O que é isso exatamente? Na verdade, eu tenho especialização em terapia cognitiva comportamental e psicologia positiva, né? A psicologia Tá. positiva, ela vai trazer como pano de fundo o estudo de uma vida feliz. Mas não a vida feliz no sentido de prazerosa, né? A vida feliz no sentido de ter significado, de ser uma vida de autorrealização, de ser uma vida com sentido, com propósito, e uma vida na psicologia positiva, o Martin Seligman, que é o fundador dessa abordagem, ele fala que não tem como a gente ter uma vida feliz ou uma vida com propósito sem a gente ter uma vida virtuosa. Então já começa daí que é onde me ganhou o coração, por isso que eu sou apaixonada por ela. Porque Jesus é o pai das virtudes todas, né? É a pessoa mais virtuosa que já existiu. Então me ganhou por aí. Isso significa que para uma pessoa ser feliz, ela tem que procurar investir nas virtudes dela e deixar de lado, sei lá, as feridas, os limitantes. Exatamente isso. Ainda que tenha situações adversas que teremos, né? É isso que a psicologia positiva traz no conceito. Ainda que tenhamos situações adversas, ainda que nos aconteça algo fora do nosso controle, nós precisamos buscar dentro de nós o que nós possuímos de força, que são forças virtuosas. O Martin Seligman, ele faz todo um estudo sobre essas forças de caráter que vêm das virtudes, e aí ele traz todo o fundamento da psicologia positiva nisso. São 5 pilares e esse é um deles, né? Que ele traz todo esse estudo. E essa vida virtuosa é justamente onde embasa toda essa questão que a gente deve se conduzir por esse caminho. E vem perfeitamente com aquilo que Jesus espera de nós, né? Então, para mim, Agora, me fala uma coisa, porque a gente sempre estudou, aprendeu e leu a respeito de como os traumas do passado, as feridas, né, as lacunas que foram criadas, às vezes por falta de amor, por abandono, né, por bullying, como isso afeta a vida da pessoa. Como que uma pessoa destruída, uma pessoa, né, ferida, que teve uma história muito ruim, como uma pessoa como essa pode encontrar virtudes, se na verdade ela se sente tão zero à esquerda, se sente tão rejeitada, tão sem valor. Muitas vezes pessoas perguntam para mim, pastor, eu não sou bom em nada, tudo que eu faço é mal feito, ninguém me ama. Como que você aconselharia uma pessoa assim a encontrar essas virtudes? no trato terapêutico, isso leva tempo, né? Se for uma ferida muito profunda, as feridas geralmente elas vão parar lá no perdão, onde a gente tem que acomodar isso dentro da gente de alguma forma e liberar o perdão. Mas até que a gente chegue nesse caminho, eu preciso psicoeducar esse paciente, eu preciso ensiná-lo sobre virtudes, eu preciso psicoeducá-lo no sentido de ele conseguir compreender que todo ser humano possui virtudes e o que acontece às vezes é que ela está em desequilíbrio. Então, se a gente for pensar numa força de caráter da bondade, por exemplo, ela descompensada, ela pode ser uma atitude de intrusão. E se ela tiver faltando bondade, ela fica sem importância, ela fica uma pessoa que ela abandona. Não, Então, explica melhor, eu não entendi. O que é essa coisa da intrusão? por exemplo, a força pessoal da bondade, né? É uma das forças de caráter, são 24. Estou dando um exemplo dessa, por exemplo. Se ela está no centro da força, ele chama de zona da força. Se ela está na zona da força, eu estou em equilíbrio com a minha bondade,
eu vou agir de uma maneira muito positiva. Então, você me pede uma coisa, eu te entrego, as pessoas me solicitam e eu sinto prazer em fazer, me sinto feliz em fazer, porque é uma força que está em mim. Só que se eu estiver descompensada nessa força, se eu estiver com uma super força, se eu estiver em excesso dela, eu vou ter atitudes intrusivas. Então, por exemplo, você não me pediu água, eu te trago água e você vai falar assim, agora não, que eu tô na live, não posso. A pessoa que teve atitude intrusiva, ela teve no coração dela um excesso de bondade tremenda em te entregar e você vai dizer, não pedi. Mas não é porque você está sendo mal, é porque realmente aquela bondade extrema naquele momento não fazia efeito. Então, assim, a gente acaba agindo e se dando muito, assim, e tendo muitas ações inadequadas, comportamentos inadequados, em virtude de não estar na zona da nossa força. Então, o que a gente tem que fazer em consultório? Faz o trato terapêutico, no sentido de psicoeducar esse paciente sobre as forças. A gente mede disso, existe um site que o paciente entra dentro desse Via Me, que é um site que a pessoa entra, não paga por isso, isso é medido. E aí a gente no consultório a gente vai traçar todas as super forças e as subforças disso. E a pessoa vai aprendendo a entrar na zona da força e viver no equilíbrio das potencialidades dela. E assim vai conseguindo enxergar. E as feridas, aquela situação dela estar se sentindo, como você falou, fracassado, ela está se sentindo aborrecido, abandonado, ela vai conseguindo enxergar que há nela um potencial positivo e que através de ela fazer esse movimento de tirar essa descompensação e entrar na zona da força, ela consegue começar a caminhar. E aí ela vai ser virtuosa. Você acha que todo mundo tem qualidades e valores e dons e talentos, ou existem pessoas que têm mais que outras? Ou seja, uma pessoa que está se sentindo absolutamente sem valor, né? Não conseguiu descobrir nada, talvez pelas circunstâncias da vida, talvez por Sim. falta de oportunidade. Uma pessoa dessa, existem pessoas que têm valor, ou seja, todo mundo que nasceu tem algumas dessas qualidades, essas virtudes? Se a pessoa não tiver nenhuma psicopatia, se a pessoa não tiver nenhum transtorno psíquico que afaste ela dessa mente saudável, seja só uma questão mesmo de uma força pessoal descompensada, ela consegue, em trato terapêutico, retomar essa zona da força. Isso é trabalhado, é algo adquirido. A gente faz exercício para isso, de discernimento e de perguntas, e a gente vai elaborando esse trabalho juntos, né? Esse exercício. Então, é possível sim. O que não fica possível é se, por exemplo, essa pessoa viver abaixo de uma linha de necessidade primária. Que nem a gente tem... Lembra a pirâmide de Maslow? Você sabe? Se a pessoa está ali abaixo das necessidades dela básica, isso já não conta. Porque ela precisa primeiro estar numa situação de uma adequação de existência, de suprimentos para ela, para que depois ela consiga, de fato, ter essa visão de conseguir se olhar e caminhar nesse sentido das virtudes. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que se sente desamada, que nunca encontrou alguém, que teve experiências afetivas ruins, uma pessoa que foi ficando amarga, né? Que se sente feia, ou mesmo um homem, né? Que se sente sem valor. Uma pessoa dessa, ela precisa primeiro chegar no nível de ter as necessidades básicas supridas para então ela começar a descobrir o valor dela? Precisa, porque ela vai entrar num processo de autocompaixão. Então, ela vai começar que também é um dos braços da psicologia positiva. Ela trabalha essa parte onde a pessoa começa a fazer um movimento para si de gentileza. Ela começa a se olhar, ela começa a ser gentil consigo. E para que isso aconteça, ela precisa estar alimentada, ela precisa ter um lugar para dormir, então essas necessidades básicas precisam estar sendo atendidas. Do contrário, a gente tem que fazer esse resgate primeiro, para que depois todas as outras coisas consigam ser aprimoradas e olhadas para isso, né? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhando. Mas as mulheradas, assim, lá do nosso grupo, a gente trabalha demais isso. É muito gratificante ver o brilho que elas retomam, sabe? Aquele vigor, aquele viçosas, as mulheres vão ficando e vão realmente florescendo, igual a gente fez
o curso semana passada, é muito bom. Ô, Ive, você citou a questão que no final a raiz tem que ser o perdão. Você acredita que o perdão ele é libertador? Dentro da psicologia positiva, existe uma parte dela onde a gente estuda só o perdão. Assim como a gente estuda o florescimento, a gente estuda o perdão. Também é uma das partes do Martin Seligman. E ele chama o perdão de âncora emocional. Eu acho esse nome fortíssimo e assim, porque para Deus, né, é muito forte também. O perdão, ele é algo que é obrigatório praticamente. Não está lá nos 10 mandamentos, não é um mandamento, mas é obrigatório. Se você não fizer, você também não vai ser perdoado. Então, a gente aprende a desenvolver esse mecanismo, a entender, a acomodar aquilo dentro da gente. Eu falo de a âncora emocional, e eu aprendi com ele, né, quando eu tive a oportunidade de estudar, e ele se refere realmente a subirmos essa âncora. Ele fala que depende de nós. Então, Nós a ideia da âncora é que a âncora ela sustenta o navio, por exemplo, parado, né, numa tempestade. Literalmente atracado. E assim que a nossa vida fica. O mar ali correndo, né? O mar em movimento, os navios de todo mundo passando, até da pessoa que te causou aquele mal, a pessoa tá navegando, tá lá, né? Seguindo. E você fica ali atracado, você fica ali preso sem conseguir andar, só balançando de um lado para o outro, jogando para um lado para o outro, e aquilo não anda, não vai. Então, isso na prática, eu, como pastor, já muitas vezes percebi pessoas que estão presas ao passado, que não conseguem viver nem o presente e nem sonhar o futuro, né? E às vezes a pessoa, quando deixa de perdoar, ela pensa que ela está fazendo mal àquela pessoa que lhe causou o mal, mas na verdade está fazendo para si mesma, né? Ela fica presa, a pessoa não consegue viver, né, a vida dela. Tem muitas mulheres que foram traídas, maridos abandonaram, e elas vivem a vida dela em função daquele marido, da dor que ele causou. Como fazer? Biblicamente falando, a gente sabe que o perdão não tem nada a ver com o sentimento. O perdão é uma decisão. E, sobretudo, é consequência de você entender que Deus te perdoou e você deve perdoar, né? A Bíblia fala, né? Jesus ensina na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas e na terapia? Como que a pessoa decide perdoar e como que funciona esse processo? É de uma vez ou é processual? Então, para chegar nesse processo do perdão, ele é algo mais longo. Porque a pessoa, ela se envolve em várias outras emoções, como raiva, ressentimento, mágoas. Ela vai se aprofundando naquilo e vai criando como se fosse uma lama, as algas junto dessa âncora aí no fundo. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho até que, de fato, a gente chegue naquele cerne, naquele núcleo daquele perdão. Até porque a pessoa, às vezes, não consegue expressar a razão pela qual, logo de imediato, é um processo. Mas, quando eu já sei, quando a pessoa já consegue declarar, quando a pessoa já consegue dizer o algo pontual que aconteceu, para que esse processo seja genuíno, a gente faz um trabalho de primeiro a pessoa entender a gratidão. Porque dentro dessa abordagem, a gente separa comportamentos que nos diferem do morto. Então, a gente pensa assim: se a gente quer procurar a ter uma vida feliz, uma vida de engajamento, né, uma vida próspera, uma vida ativa, isso são qualidades de pessoa viva. E aí eu fiz uma analogia junto com a parte bíblica que eu coloquei no curso que a gente fez semana passada, que eram comportamentos que nos diferenciavam entre os vivos e os mortos. Eu busquei em Amós 5:4, onde ele fala assim: me busque ter a vida, né? Onde está o profeta Amós fala isso. O que Deus fala para o profeta fala através de Deus. Deus fala através do profeta. Busque-me e terão vida. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? Então tá bom, se a gente se achegar então às coisas de Deus, nós vamos ter vida. E a psicologia positiva, ela vem em paralelo a tudo isso. Então, quando a gente precisa trabalhar essa válvula, né? Trabalhar essa âncora emocional que é o perdão,
dentro dessa abordagem, com os meus pacientes que são cristãos, eu conduzo exatamente dessa forma. Eu convido eles a pensarem naquilo que é bom, que Deus é bom, e que tudo que Deus faz é bom, e que se a gente se achegar a Deus, buscar, a gente vai encontrar vida. Então, nesse sentido, a gente vai caminhando. E o quarto comportamento que eu trago entre diferenciar o vivo do morto é exatamente a gratidão e o perdão. O vivo, ele consegue ser grato e ele perdoa. Porque a gente é um posicionamento, dentro da psicologia também é um posicionamento perdoar. Como na Bíblia, não é algo que, eu senti de perdoar. Não, eu não senti de perdoar. Eu discerni que é bom e favorável que eu perdoe, né? Mas para que a pessoa chegue nesse processo, dentro da terapia, eu faço como? Coloco a pessoa primeiro entendendo a gratidão, ela consegue entender sobre gratidão, sobre vários pontos da vida dela em que ela deva ser grato e reconhecer tudo o que é essa dádiva que Deus entregou para ela. E aí trabalho a gratidão. Quando ela consegue, eu falo que é sentar na cadeirinha da gratidão. A hora que o paciente senta na cadeira da gratidão, eu convido ele a colocar esse óculos com uma lente do perdão. Porque daí ele consegue olhar para o outro e falar, peraí, eu também tenho coisas que eu já fiz e que eu preciso ser perdoado. Então eu consigo criar essa empatia entre quem está perdoando e a quem ele vai perdoar. E nesse processo acontece a liberação desse perdão. Esse é o processo. Você acredita, então, que a atmosfera da gratidão facilita a decisão do perdão? Porque quando você está com gratidão, a gratidão é como um remédio, né? É como um analgésico, a ferida para de doer. Alguém aqui falou assim, o perdão não elimina a culpa do outro, mas elimina o peso que você está sentindo. Então, quando você tem uma atmosfera que você consegue parar de olhar, ó, como eu sou um coitado, ó, como foi injustiçado, e você começa a ver como Deus te ama, olha como Deus tem na sua vida, não é que o perdão é imediato, mas pelo menos a atmosfera ela é mais propícia para que você decida perdoar. Isso que você está falando para a psicologia positiva é 100%. Por quê? O Martin Seligman vai falar que são duas, porque a força pessoal, uma das forças de caráter é o perdão. O perdão é uma força de caráter. Ele mediu isso nas virtudes e todo ser humano tem. Primeiro ponto. Então, em teoria, todo ser humano é capaz de perdoar. São 24 forças de caráter. Ainda que a sua seja a 24ª, ela existe. Eu brinco com os pacientes assim, que as forças de caráter é que nem a armadura de um herói. Então, tem o do Spider-Man, que são as 5 mais fáceis, né? Que é como se fossem as mais práticas, e as outras que vão ficando no nosso corpo. Ainda que o perdão seja a 24ª, que seja aquela faquinha lá no calcanhar, ela existe. Precisa você trabalhar o comportamento de abaixar para pegá-la, mas ela existe. E o Martin Seligman vai falar que o perdão, essa força de caráter do perdão e a gratidão, que também é uma força de caráter, é medida, vem das virtudes e todo ser humano possui, elas juntas se retroalimentam nesse comportamento e isso faz com que as pessoas consigam perdoar. Para que a pessoa consiga perdoar, ela precisa das duas forças de caráter, que é a força de caráter do perdão, a força de caráter da gratidão, e essas duas juntas se retroalimentam. Por quê? Ele fala assim, se eu decido perdoar, ainda que parta de mim, porque a psicologia positiva, ela parte sempre do princípio de que você deve começar por você, né? Que parta de você, e não do outro, que parta de você todos os seus posicionamentos. Então, que essa ação parta de mim. Eu decido, então, que eu vou subir essa âncora e eu vou perdoar o Lamartine. Para que isso aconteça, eu decidi, então. Então, eu tomei a iniciativa. Você, vendo eu te perdoar, você fala, nossa, mas eu fiz aquela coisa terrível para a Ive. E ainda assim, a Ive me perdoou. Então, a gratidão te inunda e você vai devolver. Outra pessoa te fez mal e você vai perdoar essa outra pessoa, e isso se retroalimenta, essas duas forças de caráter. Então, é muito bacana isso. Olha, aqui tem a Aline Rib81 que falou uma coisa importante sobre o auto-perdão. E como é que faz para pessoas que não se perdoam? Porque existem coisas que a gente comete, erros e pecados, que a gente comete que não voltam atrás.
né? Por exemplo, às vezes um casamento acaba por causa de uma traição, né? E aí a pessoa que foi traída acaba não perdoando, o casamento acabou. E aí aquele indivíduo que cometeu o erro, ele vai se arrepender amargamente por tudo que ele fez, por uma queda que ele teve, mas a coisa não volta atrás. Como que uma pessoa que está numa situação dessa, ela perdoa a si mesmo, né? Nesse sentido, eu sempre busco trabalhar com os pacientes ele aproveitar esse momento e fazer dele uma oportunidade. Em que sentido? Esse acontecimento, essa separação já aconteceu, a pessoa já se decidiu, já se separou, o casamento já acabou. Quanto a isso, nós não temos mais o que fazer. Mas a pessoa, ela tem que aproveitar esse movimento para se sondar. E aí a gente volta e faz um trabalho da pessoa entender o discernimento. Tá bom, e agora, daqui para frente, o que é bom e o que é favorável na minha vida? Como eu devo proceder para agir em discernimento nas minhas escolhas? E aí eu trabalho todo um movimento dela reformular as escolhas. Então, ela melhorar a escolha dela, porque ela caiu na escolha, né? Então, eu resgato esse movimento da escolha, eu ensino discernimento, como essa pessoa faz para discernir, e ela retomar esse movimento de escolher aquilo que é bom, escolher aquilo que é favorável para ela e fazer tão somente isso, e não aquilo que ela deseja, aquilo que ela sente vontade, aquilo que ela quer fazer. Então, nesse processo, eu primeiro trabalho isso, depois eu chego no ponto onde a pessoa consegue olhar para aquilo que ela fez e ela consegue se auto-perdoar. E aquilo vai sumir? Não, aquilo não vai sumir. Aquilo vai acomodar dentro dela de alguma forma e vai servir como uma força propulsora para que ela aprenda a escolher melhor nas outras oportunidades, para os outros relacionamentos, para os próximos passos. Não, e o Espírito Santo também pode fazer esse papel, né, de maneira sobrenatural. Agora, eu queria te perguntar sobre a terapia cognitiva. O que significa isso? É o autoconhecimento, né? Porque a cognição tem a ver com o entendimento, né? Com a compreensão do mundo, compreensão de si mesmo. Como que as duas linhas da psicologia, a terapia cognitiva e a psicologia positiva, elas se entrelaçam? Como que elas agregam valor uma à outra? A psicologia cognitiva, ela vai ensinar a gente a cuidar dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, eu percebo que é o que acontece muito com algumas mulheres. Dá 6 horas da tarde, dá aquele pôr do sol, elas começam a se sentir entristecidas, né? Então, acontece de ficar se sentindo mais triste, um pouco mais amuada por volta desse horário. Acontece muito com mulheres isso. E aí, a gente tentar entender, mas tá, que horas eram? Ah, era 6 horas e tal, mas por quê? Ah, eu estava sozinha e meu marido ainda não chegava, a criança tava já estava começando a ficar de noite e eu estava angustiada porque eu estava sozinha. Então, a gente começa a fazer o contrário. Tá, o que você sentiu? Eu senti tristeza. Qual era a situação? Eu estava sozinha, no entardecer. E como que você reagiu? Ah, eu deixei a criança no berço sozinha e fui para o quarto chorar. Ah, eu fiquei abraçadinha com a criança na varanda e fiquei orando para que Deus trouxesse rápido o meu marido. Então, existem vários comportamentos que a pessoa tem em detrimento daquilo que ela sentiu de emoção numa determinada situação. A psicologia cognitiva comportamental, ela vai cuidar desse pensamento disfuncional. A que deixou o bebê no bercinho sozinho e ficou lá trancada no quarto, foi um comportamento disfuncional. Aqui pegou o bebê, foi para a varanda, ficou orando, buscando a Deus, né? De repente louvou. Aquilo conseguiu fazer com que ela tivesse um comportamento mais funcional. A emoção dela foi tristeza? Foi. Igual a da outra situação? Foi. Mas ela conseguiu ter um comportamento mais adaptativo em detrimento da outra que deixou o bebê. Então, a gente começa a modelar o comportamento da pessoa de acordo com aquela emoção que ela sentiu numa determinada situação. Isso é um resumo bem resumido do que é a cognitiva comportamental. Então, a gente cuida
daquele comportamento disfuncional através de uma emoção que a pessoa vem sentindo ou vem demonstrando, vem apresentando em uma determinada situação. Aí a gente vai cuidar dessas disfunções, vai trazer técnicas para que a pessoa consiga trabalhar esse disfuncionamento, e aí vem um montão de coisa. Agora, Ive, você acredita que toda pessoa precisaria passar por um processo terapêutico? Porque no mundo secular, né, vamos dizer, fora do ambiente cristão, isso é uma coisa que você vê, por exemplo, artista. Todo artista fala, eu faço terapia há tantos anos. Parece que todos eles acabam encontrando essa necessidade do autoconhecimento para poder até lidar com os traumas, né, com as frustrações. Já no meio cristão, isso é visto com um certo preconceito, né? A psicologia, procurar uma terapia é uma coisa para quem é louco, ou então para quem é deprimido. Uma pessoa que está aparentemente bem equilibrada, ela também poderia fazer uma terapia para ter um conhecimento melhor de si mesma? E como isso pode potencializar a vida da pessoa profissionalmente, nos relacionamentos? 100%. Porque, olha, primeiro assim, a gente que eu chamo as meninas de crentinhas, né? As crentinhas, a gente sai na frente, porque muito das nossas angústias, das nossas aflições, a gente já consegue entregar no altar, a gente já consegue colocar em oração. E ainda que isso seja muito difícil, trazer isso para um grupo é muito gostoso, porque a gente, uma, se edifica com o testemunho da outra, e aí entra a parte da psicologia de grupo que também assiste. Mas, exatamente nesse ponto que você tá colocando, eu acho fundamental, porque a psicologia positiva, ela trabalha justamente as potencialidades. Então, se você pensa aqui, ela trabalha com emoções positivas, emoções de valências positivas, que são essas que ela vai dar enfoque, porque emoções todas são positivas, não tem emoção negativa, tem emoções de valência positiva e de valência negativa, mas todas elas são emoções. Então, ela vai trabalhar as emoções de valência positiva, ela vai trabalhar relacionamentos duradouros, ela vai trabalhar engajamento, ela vai trabalhar uma vida de significado. Você pensa que tudo isso correlacionado, se você se autodescobrir, se você se conhecer, num bate-papo com o terapeuta, né, com o psicólogo, e você for conversando sobre isso. Puxa, eu não sabia que a minha força pessoal primeira é a espiritualidade. A minha é a espiritualidade a primeira, eu não sabia. Eu fui conhecer, por quê? Porque eu fui me investigar, porque eu fui saber sobre mim. Então, eu sei que eu, no máximo da minha força, eu tô fanática, eu tô dando glória a Deus, eu tô ali fazendo, né, de uma maneira excessiva. Não é isso que Deus espera de mim. Deus espera de mim uma espiritualidade na zona da força, onde eu faça com fé e verdade. E também, se eu tô vazia, eu tô no não importismo. Eu tô, eu não vou hoje, não. Eu vou ficar vendo do online. Eu não vou. Então, eu tenho que me conhecer. Porque se eu me percebo 2 semanas me vendo do online, sendo que eu tô a 3 quilômetros da igreja, poxa, por quê? Então eu preciso vigiar. Deixa eu retomar na minha força, na zona da minha força da espiritualidade, que é a minha primeira. Deixa eu ir na casa de Deus, deixa eu buscar, né, na minha intensidade verdadeira. Então, é fundamental que as pessoas busquem se conhecer através de uma abordagem dessa. E tanto a psicologia cognitiva comportamental quanto a psicologia positiva, ela não é uma terapia para todo sempre. Você pode fazê-la de maneira pontual, você pode fazer de acordo com a necessidade sua, do processo que você está vivendo. Então, ela não vai arrastar para a vida inteira, a não ser que você queira, né? A pessoa, ela pode querer, já tem gente que está comigo 4 anos, tem gente que não quer ir embora, quer estar junto, porque se sente melhor, né? Amplia o olhar e vai seguindo adiante. Então, é muito bom e eu acho super válido. A própria palavra terapia é cura. É uma palavra grega que significa cura. Então, quando a Bíblia fala confessai as vossas culpas para que sareis, isso é muito importante, porque às vezes no processo de confissão, e essa confissão pode ser para um pastor, pode ser para um psicólogo, pode ser para um padre, pode ser para um amigo, né? Só esse processo já gera um processo de cura. Agora, é óbvio, quando a coisa é mais profunda, você ter pessoas que tenham, né, ferramentas para entender o comportamento humano é muito mais importante. E por isso é tão importante o trabalho, né,
dos terapeutas psicológicos, dos psicólogos sei lá, os outros tipos de terapia que tem, né? Como os psicanalistas, tem várias abordagens aí, mas no fundo todo mundo quer a mesma coisa, né? Quer tornar a vida da pessoa melhor, né, Ive? Agora, eu queria te perguntar, como é essa questão ética? Porque você é uma mulher cristã. Gente, aliás, eu quero aproveitar e dizer o seguinte, ó, quem está aqui, a Ive está começando a trabalhar o canal dela aqui no Instagram, é Ive, underline, Camanducci, Camanducci. Ive Camanducci, vai lá, se inscreve no canal dela. Por quê? Porque ela vai começar a soltar umas pílulas agora, falar de coisas bacanas que mudam a vida da gente. A verdade, meus queridos, é que enquanto nós ficamos lambendo as feridas e chorando as nossas misérias, o inimigo rouba o nosso destino. Você tem que ser intencional, você tem que pensar, eu quero ser feliz, então vou parar de ficar olhando para dar muito valor para aquilo que eu tive de feridas no passado. Ah, meu pai não me amou. Ah, minha mãe não me amou. Eu fui abandonado, mas Deus te amou. Jesus morreu por você. E se Jesus morreu por você, então você tem jeito. Então, eu creio que é muito importante você ter esse posicionamento de fé. Agora, como que uma mulher de fé como você, e que tem, ao mesmo tempo, todo esse conhecimento da psicologia, como você lida com os seus pacientes? Então, a grande parte dos meus pacientes são cristãos. Porque como uma indica, o outro indica, então eu atendo homens, atendo mulheres, eu não atendo crianças, atendo acima de 13 anos, mas assim, grande parte são cristãos, mas não todos. Então, assim, eu conduzo pela linha da psicologia positiva e conduzo pela linha da terapia cognitiva comportamental. Mas todos eles sabem que eu sou cristã. Todos eles sabem que eu sou crentinha, porque fica muito claro, vai com Deus, Deus abençoe, não tem jeito, flui de mim. E todos eles convivem bem. E eu também convivo bem com a crença deles. E a gente lida de uma forma coerente e ética, né? Não tem muito como intervir nisso. Mas é algo assim que vem junto, porque como dentro da psicologia positiva tem a parte da força de caráter que é a espiritualidade, então existe essa força, independente da religião que a pessoa é. Eu não entro nisso, né? Não tento conduzir que a pessoa mude de religião, mesmo porque não é esse o meu objetivo, é que ela fique bem dentro da saúde mental dela, e é isso que eu espero para aquele trato terapêutico. Mas é muito gostoso quando a pessoa fica curiosa, pergunta sobre um livro, ouve a pregação do culto de mulheres, quando eu levo a palavra, eventualmente, ou curte alguma coisa que eu coloco no Instagram que envolve também a temática cristã. Eu fico muito contente de saber que, de alguma forma, aquela pessoa pode ser afetada com a minha fé, com aquilo que eu acredito. Então, eu acho muito... Agora, eu queria tornar esse bate-papo um pouco mais pessoal. Para quem não conhece a Ive é uma das pessoas mais positivas que eu já conheci. Dona Rosinha. Pensa numa pessoa alegre, para cima, tá sempre olhando o lado positivo da vida. Eu queria te perguntar o seguinte: se isso era um traço de personalidade ou se você também foi profundamente impactada pelo Evangelho e isso, de alguma maneira, acabou te canalizando para fazer vamos dizer assim, uma especialização na psicologia positiva, porque, obviamente, quando você faz a graduação, você vai ver todas as linhas, né? Eu queria saber se você já era assim antes de estudar psicologia ou se o estudo da psicologia positiva também potencializou esse lado. Eu sempre fui uma criança feliz. Sempre fui muito espontânea, sempre fui muito alegre e sempre fui assim. Com o passar da vida adulta, que eu fui procurando me conhecer, fui passar por terapia, antes mesmo até de eu fazer a minha formação, eu busquei conhecer a mim mesma através desse processo terapêutico. E
quando eu decidi fazer a psicologia, eu decidi primeiro pela cognitiva comportamental, a minha especialização. Quando eu terminei a faculdade, a gente sai muito neutra, né? Porque você sai da faculdade conhecendo um pouco de cada abordagem e não se aprofundando em nenhuma. Então, eu fui me aprofundar em cognitiva comportamental porque é aquela que eu tinha me identificado mais nos estágios e naquilo que a faculdade tinha apresentado. Mas aí, aonde eu me rendi foi quando eu conheci a psicologia positiva. Porque eu pude conciliar tudo que eu acredito através das virtudes que vêm no cerne da psicologia positiva. Porque é muito lindo de ver como que tudo que está na Bíblia, tudo que está... Vamos falar em Paulo, né? Tudo que Paulo fala... Gente, ele deveria ser o pai da psicologia positiva, porque tá tudo lá, né? Então, quando eu leio os estudos da psicologia positiva, quando eu leio o Martin Seligman, eu falo, ele colou de Paulo, certeza que ele colou de Paulo. Ah, com certeza bebeu, com Ele certeza só bebeu. maquiou, ele só maquiou. Tenho certeza que ele maquiou, mas ele pegou de Paulo, porque é muito lindo de ver. Então, eu fico muito feliz. E eu, sim, de maneira intencional, de trato terapêutico, fazendo eu com a minha psicóloga Cláudia, maravilhosa, linda, que eu amo de paixão, busquei de forma intencional ter essa vida de autorrealização, essa vida de propósito, de uma vida com sentido, né? Uma vida em busca de sentido e de valores. Então, esse sim é o meu caminhar de uma maneira intencional, diário, todo dia, né? Na porção diária, no meu manazinho ali, todo dia buscando ter essa vida. Então, não é algo que acontece de repente, porque nem tem como acontecer de forma de repente, é algo construído. E isso é possível. Agora eu queria deixar aqui, os comentários estão de volta. Eu queria que você que tem alguma dúvida, colocasse a sua dúvida aqui. Eu vou pegar algumas dessas dúvidas e vou perguntar para ele. Então, vamos lá, gente. Coloca aí dentro, obviamente, do assunto, né? Tenho medo de estar profetizando sobre a minha vida os sentimentos ruins que surgem na terapia. E aí, Ive, o que você diz? Ela tem medo de profetizar sobre a vida dela, os sentimentos ruins que surgem. Surge na terapia, ou seja, quando ela descobre que tem alguma coisa, ela bota para fora, mas ela tem medo que ao botar para fora e confessar, esteja, né, profetizando coisas ruins para ela. Bom, primeiro que ela já diz e amarra, né? Já é o primeiro ponto. Já disse, mas está amarrada em nome de Jesus. E depois ela desconstrói isso. Ela fala, mas peraí, de quanto isso é real? Do que nós estamos falando? E aí a terapeuta, a psicóloga dela, vai conduzir ela numa seta descendente, que é o nome da técnica que a gente usa para desconstruir esse tipo de pensamento. A gente começa a debater tudo isso e desconstruir o quanto isso é real, o que nisso há de verdade, o que de fato isso afeta a minha vida, o que isso tem de maneira prática que de fato existe ou não existe. E aí a gente começa a desconstruir tudo isso. Né? Então... Olha, gente, quero dizer que essa live vai ficar gravada, tá? E mais uma vez, olha, quem está aqui ainda não segue a Ive, vai lá no Instagram dela, Ive _ Camanducci, CAMANDUCCI. Teve uma pessoa que falou assim, olha, meu marido é muito negativo. Como é que eu faço para mudá-lo? E depois tem uma outra que falou, fale sobre autoestima baixa. Então, primeiro responde da mulher que o marido é negativo. Então, o marido é negativo. Precisa ver se é uma criticidade exagerada. Né? Então, existe lá a pessoa com... Aí a gente tem que falar num outro dia, que é sobre inteligência emocional positiva, sabotadores. Existe algo dentro de nós, que é a criticidade, que faz com que a gente sabote as coisas. Então, a pessoa ela tende a ficar com um olhar muito crítico. Então, o marido vai lá e olha só para coisa ruim. Então, aquela coisa que está suja ali, você que pegou não sei o que aqui, você que fez isso aqui. Então, vai se tornando realmente uma pessoa muito negativa. Mas não é porque ela está sendo muito crítica. E uma pessoa, quando ela está sendo muito crítica, ela tem que olhar para ela mesma e ver por que ela está precisando localizar tanto aquilo que está no outro e não está vendo aquilo que está nela própria. O que está acontecendo nela que não está contento? Então, aí o marido teria que se rever. Quanto a ela,
ela tem que colocar em oração, porque ela não vai conseguir mudar o marido dela. E a melhor forma dela conduzir isso dentro da casa dela é ela transformando a ela mesma. Então, ela vai ter uma vida positiva, ela vai com pensamentos positivos desconstruindo, ele vai falar de uma coisa ruim, ela vai dizer, não, mas vamos tentar olhar para aquilo que está aqui, e ela vai trazendo o contraponto daquilo que ele está trazendo, sem afrontá-lo, sem inventar briga, porque isso não vai resolver de forma nenhuma. Só vai piorar. Olha, tem duas perguntas aqui que eu achei interessantes. Uma diz, é preciso falar do passado na terapia? E a outra pergunta é, como fazer para me livrar dos sentimentos de dor, porque ela terminou um relacionamento de 11 anos, mas ainda ama essa pessoa? Tá. O primeiro, que é a mais rápida de responder, a gente tem que falar algumas coisas. Por exemplo, se você for fazer uma abordagem psicanalítica, você vai ficar mais tempo ali no passado. Você vai ter que perder mais tempo ali para que aquele trato terapêutico, a técnica que aquela pessoa usa, aquele psicólogo ou psicanalista, ele vai usar de uma técnica que ele precisa mexer mais nesse conteúdo do passado. Dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, da terapia positiva, a gente vai sim visitar esse passado, mas a gente não vai permanecer nele. Por quê? Existem situações que eu preciso entender. Então, eu preciso saber alguns contextos. Então, dentro de uma anamnese, dentro de um questionário, de um bate-papo que a gente vai fazer, eu preciso entender. E algumas situações, elas vão vindo. Então, a gente não vai ficar só um tempão falando do passado e depois a gente volta para falar do presente. Não. A gente vai falar do hoje e aí a gente vai visitando o passado para entender coisas que aconteceram lá e que estão reverberando aqui, no presente. Então, Mas e a questão de conseguir se libertar desses sentimentos ruins de um relacionamento quebrado? A segunda, né? A gente vai ter que fazer o trabalho da pessoa voltar para si. Aquele trabalho da pessoa ter de autocompaixão que eu falei ainda há pouco, também é utilizado esse protocolo para que isso aconteça. Porque se a pessoa não fizer o resgate da autoestima dela elevada, se a pessoa não conseguir olhar para as potencialidades dela, se ela não conseguir amar a si mesma, no sentido de ela ver quem ela é, de ela conseguir fazer por ela, dela conseguir ter tempo com ela, de ela conseguir saber da sua importância, ela não vai conseguir curar essa ferida dessa rejeição. Porque ela não vai entender o porquê que a pessoa largou e ela vai ficar parada ali. Por que que me largou? Por que que me largou? Ela não vai olhar para ela. Então ela tem que começar a se amar mais e só falar, eu não preciso de uma outra pessoa para ser feliz, né? Tem gente que é tão dependente que nunca entendeu que a felicidade não está no outro, mas está em si mesma. Claro que a gente partilha, né, do amor e pode ser feliz num relacionamento. Agora, você não pode depender de uma pessoa para ser feliz, porque é pesado até demais para que essa pessoa, né? Com certeza. Dentro dessa abordagem, a gente fala que relacionamento é assim, uma pessoa mais uma pessoa que é igual. Uma pessoa mais uma pessoa mais o relacionamento. Então, o relacionamento, ele corre em paralelo, ele é algo construído que é somado com aquilo que você tem de oferecer e o que eu tenho para oferecer. Isso é o relacionamento. Então, não adianta eu colocar todas as expectativas na pessoa, que a pessoa vai me frustrar. Porque ela é um ser humano, ela vai errar. Então, você tem que olhar para essa pessoa e essa pessoa entregar para você virtudes, entregar para você as competências dela na zona da força, entregar as competências dela dentro de coisas boas, daquilo de melhor que ela pode te entregar. Duas pessoas fazendo isso, o relacionamento vai embora. Agora, se uma pessoa não está se importando no que ela está entregando, né? Isso a gente fala muito para casais também na igreja, que não é só consultório, né? Não é só terapia de casal. Você tem que se preocupar muito mais com a entrega do que com o que você vai receber. O que você vai receber é consequência do que você entrega. Só que quando uma pessoa é abandonada, como aconteceu com essa pessoa que está te falando a pergunta, e ela quer entender como que ela faz para se reestruturar, nesse movimento dela se amar, dela se olhar, ela também vai ver coisas que ela precisa rever. Ela vai falar, puxa, mas eu também comia bola, olha o que eu fazia.
Será que era legal? Ele chegava em casa, estava no celular? Ele chegava em casa, estava com as amigas no Zap? Será que também era isso que era esperado? Será que era isso que ele queria? Então, nesse processo é muito lindo, porque a pessoa ela vai revendo as escolhas dela, ela vai revendo os passos dela. E nesse processo que também envolve a autocompaixão, não é só se amar e ela se fazer coisas para... Não é só isso. Ela vai se remodelando, ela vai se reorganizando e ela se transforma num ser humano melhor. E aí, quando ela vai exercer um novo relacionamento, ou a própria atuação dela no mundo com outra pessoa, só com ela mesma, ela fica pronta para encarar a vida. Não importa se com alguém ou sozinha, já não importa mais. Se for com a outra pessoa, vai ser para compartilhar, para somar, porque ela já está. É impressionante a capacidade do ser humano de sobrevivência, né? Então, você que está sofrendo, saiba de uma coisa: vai passar. E a gente sobrevive, a gente segue adiante, né? Agora, uma pessoa perguntou aqui, e eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha da hipnoterapia? Você conhece isso? Acha que tem validade? E se tem validade, qual a importância de ter uma pessoa que seja cristã? Porque eu acho que você é uma pessoa te hipnotizar, você fica lá à mercê dela, né? Você não sabe o que ela crê, o que ela vai pôr na tua cabeça, né? Olha, é uma prática que não faz parte das minhas técnicas, não faz parte daquilo que eu trabalho. Eu conheço de saber sobre, né? Porque a gente acaba se informando, mas não é algo que eu trabalhe, não é algo que faça parte da minha abordagem. Então, não é algo que eu use. Sei de leituras, né? Do que eu já li sobre, mas não, eu não trabalho com essa técnica e também, assim, não faço uso dela para mim, né? Mas que não faz... Eu pessoalmente também confesso que eu não, sabe, eu não me coloco assim à mercê de alguém sem que eu esteja em plenas condições para questionar o que eu vou ouvir, né? Agora, uma coisa que vai me botar para dormir e o cara vai me dar comandos que eu não vou ter como, sabe, questionar, eu pessoalmente sou contra, tá, gente? Parece que vai contra aquilo que a gente busca, que é trazer o conhecimento à existência, por uma deliberação minha, por eu ser intencional, por eu estar em pleno exercício da minha mente, do meu raciocínio, né? Então, não é algo que eu trabalhe junto. O Ive, vai ter agora o evento do Essência, né? Dias 23 e 24. Como foi 23 e 24, gente, de setembro, nós teremos na Yacht Church o evento Essência, que é um evento para mulheres, mas homens também estão convidados. Nós vamos ter preletoras, bandas muito especiais. Você participou de um evento pré-Essência. Como foi a experiência? Olha, eu participei do Jornada Essência. A nossa igreja faz esse seminário de mulheres todo ano. Nós estamos na 4ª edição. E para chegar no dia do evento, a gente prepara essa jornada. Então, é uma caminhada. Então, dessa vez, nesse ano, né, a apóstola Lília teve o discernimento de a gente preparar essas mulheres para o florescer, porque é o tema da nossa igreja desse ano e vai ser também o tema do seminário de mulheres. Então, a gente fez esse curso, foram 4 aulas, foi muito legal. Eu nem esperava que fosse assim, ter uma aceitação tão grande, porque as mulheradas foram todas, foi muito bacana. A gente acabou indo para o templo grande da igreja, não coube no pequeno, eu fiquei super contente, dei glória a Deus por isso. As moças, a mulherada toda mandando mensagem, todo mundo assistindo depois porque ficou gravado. E foi muito legal. E agora, a gente fez, então, o curso, né? Que foram 2 dias, uma imersão. Agora tá acontecendo na nossa igreja os 21 dias de devocionais. Então, foram 7 dias, estão sendo com a pastora Clícia, aí vão ter 7 dias com a pastora Mariana e vão ter 7 dias com a pastora Érica. Então, são 21 dias de devocionais e aí vai vir o Essência, que é o congresso. Então, e a sua inscrição é no aplicativo da Yacht Church. Isso, né? a inscrição é no aplicativo da Yacht Church. E agora, se você convidar, eu li hoje, depois a gente tem que olhar direitinho, mas eu li hoje isso. Se você convidar uma amiga, você tem 10% de desconto no ingresso. Então, eu achei o máximo, já até comprei mais ingresso para poder chamar mais amigas. E o pessoal da empresa, né, onde o Guto trabalha, também já arrumei uns ingressos para as meninas. Porque é muito legal, gente. Vale a pena, vai ser muito bacana e é muito edificante. A gente sai de lá transformada. Eu participei de todos
os essências e é muito legal. É uma bênção mesmo. A mulherada Olha, recebe queridos, tal. eu queria dizer para vocês que a Ive, inclusive eu a incentivei muito, né? Porque nós temos um grupo de psicólogas na igreja que é maravilhoso, entendeu? São várias abordagens diferentes, mas assim, estão a serviço da igreja, né? Como ação social, mas cada uma delas também tem, obviamente, a sua atividade profissional e atende online. Pessoas perguntaram: ela atende online? Claro, atende online, sim. Hoje em dia, essa é uma ferramenta poderosa, né? Agora, eu incentivei demais a Ive para ela começar a investir, gente, no canal dela aqui no Instagram. Daqui a um tempo vai começar com conteúdo também no YouTube. Deus quiser. Então, eu quero dizer para todo mundo, já vi muita gente aqui, estou assinando, estou me inscrevendo, né? E tem gente perguntando qual é o Instagram dela. O Instagram dela é IVE, underline, que é aquele tracinho para baixo, né? Camanducci, Camanducci. Vai lá, se inscreve, compartilha, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo e ela vai poder ter esse ministério de falar sobre a alma, né? Eu amo. Para muita gente no Brasil todo e no mundo. Eu queria terminar fazendo uma pergunta para você, se você já pensou nisso. Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? O nosso espírito, quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. E o Espírito Santo habita lá. Mas o nosso corpo e a nossa alma, que é a psique, é onde acontecem as batalhas espirituais. Você entende que existem pessoas que são muito bem intencionadas, que são crentes, mas que por conta de não tratarem a mente, a psique, acabam, sabe, ficando feridas, cheias de amargura, às vezes inveja, às vezes ressentimento. Gente boa, gente que é crente de verdade. E como você acha que a pessoa tem que fazer para vencer esses pecados que são contrários a essas virtudes que você falou? Exatamente isso que você está falando foi o que eu trabalhei com as mulheres nas 4 aulas. Olha que coisa. Exatamente isso. A primeira aula eu vou falar sobre percepções, onde a pessoa precisa começar a sair dessa situação morta de não perceber a vida. Enfim, é longo, tá lá o trabalho, mas de a pessoa conseguir abrir os olhos para que ela possa ver as coisas de bom que Deus tem para nós, sair da condição de morto, de não enxergar. E começar a pedir para Deus, em oração mesmo, para que Deus abra os olhos para que a gente possa ver as coisas boas que Deus tem para nós. E aí a pessoa começar a se movimentar para isso. Então, assim, é muito importante que a gente consiga se colocar em movimento, que a gente consiga sair dessa situação de não perceber, sabe? Porque é isso que coloca as pessoas dentro de fracasso, dentro de ressentimentos, dentro de ficar amargas, porque a pessoa ela passa a não olhar, ela não olha, ela não sente, ela não vê, ela não fala, e ela só vai agindo, só vai vivendo. Então, ela fica com raiva, sabe? Ela não perdoa. O Martin Seligman fala que as pessoas que não perdoam até falam com a boca fechada, assim, com aquela pessoa travada, com a boca fechada. Por quê? A pessoa não consegue ter liberalidade para expressar, para falar. Isso o corpo vai somatizando, o corpo da gente vai mostrando essas situações. Então, a gente precisa, sim, aprender a perceber as coisas. Depois, a gente precisa caminhar um pouquinho mais e aprender a discernir, para a gente poder escolher melhor. E aí, as coisas vão melhorando. E, consequentemente, as emoções de valência negativa, que são fracassos, amarguras, rancor, ódio, isso vai deixando de acontecer, porque a gente escolheu melhor, a gente agiu melhor e a gente se conduziu dali daquele ponto para frente, porque o que ficou dali para trás a gente vai ter que acomodar, a gente vai ter que usar aquilo para rever o que fazer, para reorganizar a rota, porque aquilo ali a gente vai ter que acomodar dentro da gente de alguma forma, consequências das nossas ações, né? Isso a Bíblia fala para a gente claramente, né? A gente escolheu, então coisas vão acontecer a partir daquilo, né? Mas acho que eu respondi. Respondeu. A verdade é que Deus, gente, ele sempre quer te dar uma oportunidade de começar de novo. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então, qualquer pessoa pode mudar.
Você não precisa ser o que você é e tampouco ser aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é muito mais do que isso. Você é aquilo que Deus te criou para ser. Agora, pessoas feridas e pessoas que têm, né, essa incapacidade de perdoar são pessoas que jamais vão atingir o potencial que Deus planejou. Mas é possível, e eu tenho certeza que essa live foi muito importante para você. Quero dizer que é só um antigosto. Depois eu vou fazer uma entrevista com a Ive lá no meu podcast. A gente vai falar, dar continuidade a isso. E você, então, aproveite e vai lá, se inscreva no canal dela, curte, compartilhe, vai ficar salva essa live aqui. Os comentários, não sei se você está conseguindo ver, estão maravilhosos aqui, né? É tudo, porque se eu olho para baixo, eu não te vejo. Daí eu acho que é melhor eu te olhar. Então depois eu leio. Não, o pessoal está dizendo. Então depois você assiste de novo, que você vai ver. Ficar muito feliz com o tanto de gente que está dizendo: olha, eu precisava disso, essa live está maravilhosa, precisa fazer outras dessas. E eu quero te agradecer muito e desejar, olha, que honra ser o primeiro a fazer uma live com você. Virão muitos outros, né? E eu tenho certeza que você vai crescer muito aqui nessa ferramenta, né, na mídia social, e que Deus te abençoe. A Ive, sobretudo, é uma pessoa maravilhosa, uma esposa amorosa com o marido, uma mãe extremosa dos seus filhos, uma crente, uma ovelha. Ela é tudo isso que ela ensina, é que ela faz a terapia. Então, eu posso dizer para vocês, eu conheço de perto, é uma ovelha muito próxima, amiga da família, e é uma pessoa que tem muita densidade nos seus conhecimentos, e eu tenho certeza que você, seguindo as mídias sociais dela, você vai ser muito desafiado e destravado. Então, Ive, obrigado pela sua presença aqui, foi uma delícia. Um beijo no teu coração, beijo no Guto, beijo nos meninos, aí tá junto com os pintinhos tudo aí, né? Pedro, Chico e Bebel, manda um beijo para os três também, viu? Quem que tá aí? A Marlene que tá aí? A Marlene que tá aqui. Beijo na Marlene também. Eu vou dar. Manda um beijo também para a apóstola Lilian. Falar para ela que obrigado, que ela ficou colocando meu arroba aqui o tempo todo. Obrigada, ela apóstola. Tá aqui, ó. Amo a Ive, é discípula, né? Gente, um ela beijo tá no coração. Hora que colocando. Gente, um beijo no coração de todos, viu? Fiquem com Deus. A honra foi minha. A honra foi minha, viu? Obrigada. Foi uma benção. Obrigado, Ive. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau para vocês. Tchau.